Boa tarde a todos. Assumir o painel aqui depois do almoço é um pouquinho complicado, né? Então vamos colocar um pouquinho mais de ânimo, temos muitas coisas para poder falar para vocês agora à tarde. Espero todo mundo com o olho bem aberto. Vamos passar muitos números, muitos indicadores, espero que a gente tire bastante proveito dessa tarde aqui hoje para que essa nova moeda do século XXI, o impacto social, realmente ela se fortaleça cada vez mais dentro das instituições, trazendo benefícios para a nossa população. Só para eu entender como é que está a divisão aqui da plateia, quem são os representantes hoje que atuam diretamente nas instituições do terceiro setor? Poderiam levantar a mão, por favor? Maravilha, queria pedir uma salva de palmas para esse pessoal que está aqui. Realiza um trabalho sensacional no nosso país. E enfim, meu nome é Rogério, sou o diretor administrativo e financeiro da Arcanjos Endowment. Ao longo dos últimos 3 anos, nós viemos fazendo uma série de visitas em loco, pesquisas bibliográficas, estudando sobre como se comporta esse terceiro setor, a fim de que a gente possa realmente ajudar essas instituições, tanto na perenidade, quanto na questão da sustentabilidade delas, né? E a primeira coisa que a gente tentou fazer ao identificar como é que estava esse terceiro setor, é pensar quantas instituições nós temos hoje no Brasil realizando esse tipo de atividade. Enfim, nós temos uma plataforma virtual colaborativa chamada Mapa da OSCs, eu não sei se vocês conhecem, onde as organizações elas se cadastram, e essa plataforma hoje, que é a plataforma mais completa que dispõe dessa informação para a gente, ela afirma que nós temos aí próxima de 897 mil organizações da sociedade civil hoje ativa no Brasil. Dados de 2024, né? Quando nós pegamos aonde elas estão concentradas, e não deve ser por acaso, elas estão nos locais de maior demanda populacional. Em maior número hoje dessas organizações, elas se encontram na região sudeste, posterior elas estão ali na região nordeste, desce para a região sul, que são os 3 estados mais populosos do nosso país. Depois de identificar qual a quantidade de organização que nós temos presentes aí no nosso país, a gente foi procurar fazer um estudo de como é que está a longevidade delas. A gente sabe que o mercado privado, hoje você abre ali um CNPJ, em torno de 5 anos, mais ou menos 60%, 70% dessas instituições estão fechando as portas, né? Como é que estão as organizações da sociedade civil? Tem estudo sobre isso? Após uma pesquisa, nós achamos aí esse estudo do IPEA, onde ele fala das dinâmicas do terceiro setor no Brasil, trajetórias de criação e fechamento de organizações da sociedade civil de 1901 a 2020. Essa publicação saiu em 2022. Eu não sei se o pessoal que atua diretamente no terceiro setor já deu uma lida nesse material, tá? O que é que ela relata aqui pra gente? Como é que está a sobrevivência dessas instituições do terceiro setor hoje? De cada 100 OSCs de assistência social abertas no Brasil, cerca de 49 encerram suas atividades. A minha pergunta, que eu não achei no estudo, é em quanto tempo? Realmente eu li, reli e não encontrei essa informação, achei isso vago, né? Mas ali, está relatando que mais ou menos 50% estão fechando as suas portas, né? O porquê que estão fechando as suas portas? Vem, por parte do governo, o CNPJ ele é desativado por deixarem de cumprir responsabilidades como a entrega de declarações à Receita Federal. E pela parte do seu dia a dia, quando ela deixa de cumprir com responsabilidades fiscais e trabalhistas, elas deixam de ter essas sedes estruturadas, deixa de ter um bom relacionamento ali com seus doadores, investidores, benfeitores, entram em dificuldade financeira e acabam também tendo que fechar as portas. E um dado bem interessante, que depois a gente vai vir falar de dinheiro aqui, é que em 2012 nós tivemos mais ou menos 14 mil organizações que receberam verba pública. E quando foi que saiu o marco regulatório das organizações da sociedade civil? Ela saiu em 2014, Lei 13.019 de 2014. E logo após a saída dessa lei, nós tivemos aí em 2023, foi caindo, tá, turma? A cada ano caindo o número de instituições que estavam recebendo benefício. E em 2023, o último dado que a gente conseguiu coletar, nós tínhamos ali aproximadamente 5 mil OSCs recebendo recursos federais. Ou seja, a lei surgiu, o marco legal surgiu, vamos mostrar o que o marco legal exige, e logo depois disso, cerca de 1/3 das instituições aqui estavam recebendo dinheiro em relação ao dado que nos foi mostrado de 2012. O que o marco legal
ele exige para que essas instituições possam estar recebendo verbas federais? Transparência, planejamento detalhado. Aqui é um gargalo muito grande das instituições, uma dificuldade de escrever o projeto, de aprovar esse projeto, de estar todo regulamentado. As instituições maiores que já possuem uma parte de gerenciamento de projetos, elas conseguem detalhar esses projetos para tentar conseguir aprovação, mas as instituições pequenas realmente elas têm muita dificuldade nesse detalhe aqui. Como que essa OSC está qualificada? Basicamente o CIP ou o OS. E se o recurso está sendo utilizado em prol da parceria, que é aqui onde muitas vezes pega a questão da transparência. É pedido dinheiro para alguma coisa e ele está sendo alocado para outra coisa. Depois de um certo tempo, você precisa fazer prestação de conta. Você não consegue fazer essa prestação de conta, muitas vezes você é condenado a devolver o dinheiro para o erário. Recentemente, conversando aqui em Brasília com uma instituição, conseguiu uma emenda parlamentar num valor significativo e no prazo de uma semana acabaram utilizando 85% dessa verba. Ou seja, não conseguiram executar o trabalho, como não executaram o trabalho, eles estão tendo que devolver o dinheiro aí para o governo. Bem, depois que nós falamos aí um pouquinho de quantas instituições nós temos aqui no país, né, um aproximado, visto que é cada surpresa a gente sentado lá no stand, muita gente fazendo o trabalho bem feito, mas muitas empresas ainda não registradas também, então aquele número ali eu acho que ele está bem subestimado. Como que está a longevidade, as dificuldades ali dessa questão burocrática das instituições do terceiro setor? Vamos falar um pouquinho do volume do dinheiro aportado no terceiro setor. Bem, da onde que eu busquei essa primeira informação? Vou pegar minha cola aqui, pessoal. Não foi fácil de achar, fomos lá no portal de transparência, roda para um lado, roda para o outro, e de repente a gente identifica ali o painel de transferências orçamentárias federais para OSCs. E ela me dá essa informação aqui, que o valor global próximo de 48 bi, valor liberado próximo de 39 bi. E eu juro para vocês que eu fui bem crítico com esses números, porque eu falei, é dinheiro demais sendo aportado no terceiro setor. E quem está recebendo esse dinheiro que a gente não conseguiu identificar essas instituições? Aí eu fui ver a pegadinha que tinha nisso. O governo fazendo marketing, o que que ele faz? Lá naquele ano proposta ele coloca de 2008 até 2025, e ele compila todos os dados aqui, de 2008 a 2025, ele aportou essa quantidade de dinheiro. Ou seja, não foi 2025 que saiu essa grana. E quando clica, a ideia é de quanto que eu achei hoje, quanto que o governo aportou ali, né? E aí, a título de curiosidade, eu fui olhar ano a ano, logo depois do marco legal, e trouxe dados dos 3 últimos anos aqui para vocês. Enquanto no ano de 2023 nós tivemos 3.181 assinaturas realizadas, nós tivemos um valor liberado de próximo de 4 bi. Em 2024, próximo de 3.800 assinaturas realizadas, a verba caiu, 3,11 bi. Esse ano eu olhei antes de sair de casa, se tinha mudado. Nós temos 1.485 assinaturas realizadas, com a verba liberada de 591 milhões. Ou seja, está cada vez mais difícil da gente conseguir um dinheirinho ali. A gente sabe que esse ano o governo fechou um pouquinho as torneiras, essas questões das emendas parlamentares, o Dino tem apertado aí um pouquinho, e a quantidade de dinheiro aportada até esse momento caiu de forma bem substancial. Mas, enfim, a instituição precisa sobreviver. A gente vai depender somente do recurso público? Como é que funciona o país? Nós temos pessoas generosas no nosso país que ajudam essas instituições do terceiro setor, e posso afirmar para vocês, o Brasil é um país bem generoso. Nós conhecemos a nossa população brasileira, e quando eles querem ajudar, que eles sentem a idoneidade, que eles sentem a transparência, que eles sentem o pertencimento dentro daquela instituição, eles aportam dinheiro. E aí, nós fomos para um outro portal. E nesse portal, Fonte IDES 2024, para quem não conhece, é o Instituto de Desenvolvimento de Investimento Social. Ele estimou que doações realizadas por pessoas físicas em 2024, nós tivemos próximo de 24,3 bi.
Sabemos também que as questões emergenciais faz com que a população se torne ainda mais generosa. Em 2024, nós tivemos aquelas questões da enchente lá do Rio Grande do Sul, né? Então, por isso que também ele colocou que é o maior volume de doações registradas desde a primeira edição dessa pesquisa. Enfim, como que eles colocaram a porcentagem dos brasileiros dentro dessa doação, né? Eles colocam que 78% dos brasileiros doaram em 2024, 43% para ONGs, 49% deixaram de fazer doação porque viram alguma notícia negativa e 50% para doações emergenciais. Esse dado é muito importante para quem é do terceiro setor. Você pode deixar dúvida em relação à sua capacidade de executar determinado trabalho ali com o indivíduo, mas em relação à sua idoneidade você não pode deixar. Em relação à transparência você não pode deixar. E muitas vezes a gente foca muito ali no destino final. Alguém com uma vocação fundou uma instituição tentando ajudar as pessoas, mas o lado administrativo ele fica de lado, às vezes até por falta de expertise mesmo. E aí não consegue gerar esses relatórios de transparência para quem faz a alocação do dinheiro, e isso traz dúvidas de como é que está o funcionamento daquela instituição. Consequentemente, diminuição do aporte de recursos, consequentemente, dificuldade de sustentabilidade daquela missão. Quando a gente fala de quantos brasileiros doaram em 2024, nós já vimos que 78% realizaram a doação. Agora, doação não necessariamente quer dizer só dinheiro, tá, pessoal? Esse dado me chamou muita atenção. Porque eles falam que 50% colocaram o dinheiro, 43% para instituições, 67% de bens materiais e alimentos e 33% das pessoas fizeram doação de tempo. E afirmo para vocês, a doação de tempo é a mais difícil de ser realizada. Você colocar um dinheiro ali, você está sendo generoso, às vezes você está mexendo no seu orçamento. Também, muitas vezes, não é fácil o desapego. Mas quando você coloca o seu tempo, a sua dedicação ali, ele se torna muito mais complicado. E digo, as pessoas que possuem uma expertise, que essas instituições, elas possuem muitas necessidades de mão de obra. E nós temos muitas pessoas que poderiam estar alocando um turno por semana, um turno por mês, conhecemos projetos sociais onde as pessoas colocam um turno por mês, e que ajudariam muito essa instituição com a expertise para quê? Potencializar o impacto social. Se não querem fazer doação de dinheiro porque não confiam naquela instituição, gente, cai para dentro. Ajudem. Esse pessoal já está trabalhando faz um certo tempo e eles estão com dificuldade. Ao invés de criticar, vai lá dentro, utilize a expertise de vocês com a força de trabalho e ajudem a organizar a casa. Tenho certeza que após um dia de trabalho, vocês vão voltar muito melhor do que vocês foram. Porque a frase do fazer o bem faz bem, ela é verdade. É difícil você encontrar uma pessoa, e eu não encontrei até hoje, que colocou o seu trabalho à disposição e voltou pior e não se sentiu mais feliz. Então, a doação de tempo, ela é importantíssima para o funcionamento dessas instituições. Dados também daquela pesquisa de 2024. Então, a maioria dos doadores afirma escolher com cuidado as causas, 86%, e buscar informações antes de doar. E aí vai um recado para as instituições: cuidem da rede social de vocês. Cuidem da divulgação de vocês. Hoje as pessoas não vão doar por doar, elas vão buscar informação. Elas vão procurar alguém que já contribuem ali. Depois de um certo tempo, é interessante gerar um pertencimento, como entregando relatórios, convidando para visitas, convidando para eventos. As pessoas também querem fazer parte disso. 49% das pessoas já deixaram de contribuir por notícias negativas, já falamos sobre isso, né? E quando a gente fala de gerar pertencimento e trabalhar a comunicação, é porque nós temos um outro dado importantíssimo para uma receita recorrente. Hoje, os doadores, eles estão mudando um pouquinho o hábito de doar. Em 2015, 69% doava para a mesma instituição e está tudo certo. Na última pesquisa de 2024, hoje, apenas 49% mantém o hábito de doar para a mesma instituição.
modelizem com critérios, governança e impacto social os doadores benfeitores da instituição de vocês. Aqui eu só queria mostrar aquele dado lá no cantinho da tela, que a desconfiança ela persiste como barreira. Então já vimos que 49% das pessoas já deixaram de doar dinheiro por uma questão de desconfiança, e daqueles que não doam, subiu de 7% para 24% a falta de confiança como razão para não doar entre os não doadores. Transparência, prestação de contas, fundamental. Aqui vamos para algumas reflexões. Rogério, precisamos de dinheiro, queremos a nossa sustentabilidade, estamos gerando impacto social, então estamos vendo aqui que a verba federal caiu demais, que a gente precisa das pessoas físicas, precisamos arrumar receitas acessórias, prestação de serviço. O que mais que a gente precisa fazer? Arrumar a governança. Não é apenas o dinheiro que muda a realidade, o recurso financeiro é necessário, mas não o suficiente. Tem instituição que entra dinheiro e parece um saco sem fundo. Para onde que está indo? Cadê os gargalos? Como é que está o controle dessa redução de despesas? E lógico que a gente incentiva muitas coisas a acontecerem, mas a instituição ela precisa ser profissional no aspecto. Não façam da instituição cabide de emprego. É muito comum ter familiares ali que estão em dificuldade, mas às vezes não tem competência para poder estar ali exercendo o trabalho no dia a dia. Você vai lá e joga a sua folha de pagamento, onera a sua folha de pagamento, e no final do mês, como é que as contas fecham? Então é necessário ter essa governança, é necessário ter os controles sobre os dados, é necessário estar reavaliando o seu fluxo de caixa, né? E o verdadeiro desafio é essa governança. A governança é processos, pessoas. Processos, pessoas. Por quê? O que vai fazer a transformar a doação em legado é a governança. Todos os dias, algum dia nós iremos partir. E essa missão que começou, a gente não quer que perpetue? Como é que os processos ficaram definidos? O método de trabalho ficou definido? A alocação das pessoas, a competência ali colocada. Quer deixar um verdadeiro legado? Arrume a governança. Após falarmos quantos somos, longevidade, volume de dinheiro que a gente conseguiu, uma breve pesquisa aí, vamos falar de cases de sucesso. E quando veio para essa parte de cases de sucesso, eu pensei, o Free Mind ele tem uma metodologia que é o seguinte: nós temos um moderador, nós temos um acadêmico, nós temos um prático e nós temos alguém que lá fora está fazendo muito bem feito e vai vir discutir aqui. Aí eu falei, nós temos modelo lá fora que o pessoal está fazendo muito bem feito? Temos. Mas temos aqui no Brasil muitos e com excelência. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui quais são as boas práticas dos cases de sucesso? O que nós vimos de boas práticas? A instituição ela começa a se ruir quando ela começa a perder os seus princípios, quando ela começa a se desvirtuar. Propósito é tudo, mantenham a identidade. Quando começa as pequenas coisas no dia a dia, com as dificuldades, você se desvirtuar dos seus valores, você desvirtuar da sua missão, você pode ter certeza que é o início da ruína para essas instituições não prosperarem. Funções bem definidas. Eu falei aqui na apresentação que geralmente uma instituição começa porque alguém tem uma vocação. Maravilha, essa vocação é de missão, essa vocação é de carisma, essa vocação é de cuidar, essa vocação é de acolher. Essa mesma pessoa possui a vocação da governança? Se ela possui, maravilha. Se ela não possui, arrume quem possa fazer essa governança. Não misturem as coisas, porque se a governança desandar, a missão vai desandar também. Cada vez mais você vai estar atendendo menos pessoas. Então, para que uma coisa possa potencializar as outras, isso precisa estar muito definido e muito assertivo. Transparência, dados consistentes, passíveis de verificação e, de preferência, um sistema que possa passar dados robustos para vocês. Um sistema com dados robustos faz com que você tenha uma tomada de decisão mais assertiva. Ela ajuda no seu planejamento. Quanto de dinheiro entra no meu caixa? É tudo de doação.
Vem cá, quanto que veio de emenda? Quanto que veio de doação? Quanto que veio de receita acessória? Era do bazar? Era de uma lojinha? Foi de um evento? Pô, o evento esse ano rendeu um pouco. Como é que a gente pode fazer no evento? Sistema de alimentação robusto ajuda no planejamento, deixa mais efetivo. Em relação à auditoria, muitas pessoas têm medo da auditoria. A auditoria ajuda numa boa governança. A auditoria é ruim quando você não tem propósito. Quando você tem uma auditoria que a cada 2 anos ela vai lá na sua instituição, cada 2 anos ela faz de forma anual, mas o ideal é que a cada 2 anos você troque essa auditoria. Para quê? Para que você possa estar em aprendizado sempre. E que ela te mostre aonde você possa melhorar, onde você está errando, isso aqui alavanca a sua instituição. Agora, se você tem receio de ter alguém criticando o seu trabalho, é hora de rever um pouquinho as coisas que estão acontecendo ali dentro. É necessário ter evolução contínua, planejamento e humildade. Falamos aqui, a forma que nós nos comunicávamos com os nossos benfeitores, ela não é a mesma forma que se comunica hoje. Muitas vezes o trabalho institucional que se realizava 10 anos atrás, não é a mesma forma que se faz hoje. É necessário estar em evolução sempre. E para fechar essa minha fala aqui, semana passada o nosso grupo esteve conhecendo uma escola cívico-militar lá no Bandeirante. O Coronel Ferro, que está aqui presente, nos levou para conhecer. E nesses longos anos de gestão, a gente sempre chega com um olhar um pouco crítico, ver como é que estão funcionando as coisas, e a escola nos encantou. E ao sentar com a diretora, a pergunta que foi feita é: qual é o segredo do sucesso? Por que essa escola pública aqui está tão organizada? Eu jamais esperava aquela resposta. A resposta foi: oração. Como um cara da governança, um cara que fica aqui, dados, transparência, ter escutado essa resposta me surpreendeu muito. Como um manual de boas práticas, recomendo a oração para vocês também. Muito obrigado, pessoal.